Inteligência emocional. O que é afinal este conceito que cada vez é mais falado? Qual é a origem da inteligência emocional? E quais são os modelos que são estudados sobre este conceito? É neste vídeo que eu vou falar sobre este tema, sobre este tópico, o que é a inteligência emocional, a sua origem e como é que nós podemos realmente trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, fica comigo. Vamos começar pela origem deste conceito de inteligência emocional. Nós temos que recuar até ao início do século XX, onde Edward Thorndike, um psicólogo, ele cunhou o conceito de inteligência social. Então, a inteligência social é um dos pilares para a inteligência emocional que nós falamos hoje em dia. Isto foi em 1920, onde Edward Thorndike deu este conceito e cunhou a inteligência social, que era a capacidade de nós socializarmos com outras pessoas e criar relações positivas e duradouras. No entanto, a primeira vez que este termo surgiu, que o nome inteligência emocional surgiu, foi em 1980, na tese de doutoramento de um estudante com o nome de Wayne Payne. Então, na sua dissertação, ele indicou este nome, inteligência emocional, e foi a primeira vez que surgiu. No entanto, esta dissertação deste aluno não tinha como objetivo desenhar um modelo sobre este conceito, mas apenas nomeou este nome quando quis falar sobre emoções e como é que as emoções poderiam ser importantes no nosso dia-a-dia e a importância das emoções. Então este aluno não criou, digamos, um modelo, como eu vou falar a seguir, estruturado e estudou esse modelo, como é que nós podemos medir e trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, em 1985, é que pela primeira vez começou a aparecer, digamos, uma estrutura sobre este conceito. Um psicólogo americano israelita com o nome de Reuven Bar-On, em 1985, ele cunhou o termo QE, quociente emocional, e criou um dos seus modelos. Então existem três grandes modelos que eu vou falar a seguir que estudam este conceito de forma diferente. Reuven Bar-On cunhou um dos seus modelos. Depois, em 1990, dois psicólogos, Peter Salovey e John Mayer, Peter Salovey da Universidade de Yale e John Mayer da Universidade de New Hampshire, eles escreveram um artigo científico em 1990 com o nome Emotional Intelligence, inteligência emocional. Eles publicaram esse artigo científico e foi a partir daí que este conceito realmente surgiu e criaram o seu próprio modelo, que também vou falar já de seguida. No entanto, no meio académico existem muitos conceitos, muitos temas, muitos tópicos que são muito importantes e, para o nosso dia-a-dia, mas que não chegam, digamos, à psicologia popular, não chegam ao público em geral. E foi aí que, em 1995, então 5 anos após a publicação deste artigo científico, que Daniel Goleman, um psicólogo formado em Harvard, ele era escritor do New York Times, ele escreveu um livro com o nome Inteligência Emocional e o subtítulo era Porque é que pode ser mais importante do que o QI? Isto em 95, onde supostamente o QI previa todo o sucesso académico e profissional, embora se nós formos à literatura, o QI não prevê com um grau de fiabilidade enorme o sucesso académico e profissional. Ou seja, existe alguma correlação entre fraca a moderada sobre o desempenho académico e profissional, mas não prevê totalmente ou fortemente esse desempenho. Daniel Goleman, através de alguma investigação, mostrou que existem outros fatores importantes, nomeadamente a nossa inteligência emocional. No entanto, e de seguida vou já mostrar isso, a sua inteligência emocional, a forma como ele definia, era diferente dos outros autores. Então ele criou o seu próprio modelo. Então, existem três grandes modelos que avaliam a inteligência emocional de forma diferente. Então, de forma a conseguir responder à questão o que é a inteligência emocional, nós temos que analisar cada um desses modelos porque a resposta é diferente em cada uma dessas visões. Então vamos começar com o primeiro modelo. O primeiro modelo é o chamado modelo de habilidades. E este modelo de habilidades foi desenvolvido por Peter Salovey e John Mayer, que publicaram um artigo científico em 1990, então onde o conceito pela primeira vez apareceu como modelo estruturado, e eles olham para as emoções como se fosse uma fonte de informação, ok? Então cada emoção, a raiva, a alegria, o medo e todas as outras emoções são informativas. E essas informações ajudam-me a dar sentido ao meio ambiente. Então, a informação que me diz, por exemplo, o medo, que me alerta para um perigo. A ameaça alerta-me que alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, a raiva vai-me alertar que há uma percepção de injustiça ou que alguém me quer mal. A alegria vai-me alertar que isto é um comportamento que eu devo reproduzir. Então, são informações
que eu devo utilizar no meu dia-a-dia para navegar melhor no meu mundo social. E segundo este modelo, a inteligência emocional é classificada em 4 ramos. Eles dão o nome de ramos. O primeiro ramo é o percepcionar emoções. Então é a capacidade de eu identificar emoções em mim próprio e decifrar emoções nas outras pessoas. Então, eu olhando para mim, observando-me e olhando para as pessoas à minha volta, eu decifrar essas emoções. Então é o ramo de percepcionar emoções. O que é que a pessoa está a sentir e eu decifrar o que a pessoa está a sentir. Então, percepcionar emoções. O segundo ramo é utilizar emoções. E aqui é eu utilizar a emoção de forma a atingir um objetivo. Por exemplo, as emoções associadas de valência positiva e de elevada intensidade, como a alegria, o entusiasmo, são muito úteis para fazer brainstorming, por exemplo, para gerar novas ideias. Então vamos supor que eu estou a experienciar uma emoção nesse sentido, é muito bom para eu pensar de forma criativa. Ao mesmo tempo, quando nós estamos com raiva, por exemplo, essa raiva aumenta-nos a nossa ativação fisiológica, ficamos com mais energia, mais confiantes e se reparares, quando nós estamos irritados, dá-nos para querermos arrumar coisas, para fazer coisas, para mexer. Nós ficamos com muito maior intensidade, ok? Com um ritmo mecânico mais acelerado. Então é por isso que há pessoas, quando estão irritadas, metem-se a lavar louça, a varrer o chão, a arrumar coisas. Então, essa emoção pode-me ajudar também até a potenciar isso. Então, utilizar emoções é não apenas gerir as minhas emoções, mas utilizar essas emoções para fazer algo que seja útil nesse sentido. A tristeza, outro exemplo, aumenta-nos a profundidade de pensamento. Então, eu quando estou a analisar um documento e eu estou a sentir alguma tristeza, o meu pensamento fica mais profundo, eu vou mais ao detalhe e posso encontrar, por exemplo, gralhas nesse documento que eu estou a ler, que não encontraria se estivesse muito entusiasmado a ler esse próprio documento, se calhar lia mais na diagonal. Então, utilizar as emoções a meu favor. Um terceiro ramo é entender. E o entender aqui são as causas dessa emoção e as consequências. Ou seja, porquê é que eu me estou a sentir desta forma? Porquê é que eu estou a sentir medo? E, se eu continuar a sentir medo, o que é que pode acontecer? Então, entender a mecânica. O entender também é a combinação de emoções. Okay? Se eu juntar, por exemplo, confiança, segundo o modelo de Robert Plutchik, da teoria da roda das emoções, se eu juntar medo e se eu juntar confiança, esta combinação dá submissão. Então, se eu confiar em alguém, confiança não é confiança, se eu confiar em alguém e essa pessoa instilar-me medo, eu fico mais submisso, entender esta combinação de emoções. Este é o terceiro ramo. E o quarto ramo é gerir emoções. Então é a capacidade de eu, quando estiver a experienciar uma emoção, saber geri-la de forma adaptativa, de forma eficaz. Então, segundo este modelo, quando nós falamos em inteligência emocional, falamos na capacidade de utilizar as emoções a nosso favor como uma fonte de informação. Então, emoções aqui são uma forma de habilidade. Segundo modelo. Este modelo foi criado por Rowan Baron, o psicólogo que eu falei, que tem o termo QE, quociente emocional, e ele olha para a inteligência emocional como se fossem traços, um conjunto de traços. Então, na sua análise, é uma forma de autoperceção emocional, ou seja, a percepção que eu tenho das minhas próprias competências. E está muito ligado à personalidade. Então, alguma coisa mais estável ao longo do tempo. Enquanto no primeiro modelo, que é o modelo de habilidades, nós pegamos nessa emoção, é uma informação e nós utilizamos, manuseamos, e aqui é algo mais intrínseco. E na sua definição ele utiliza 5 componentes diferentes. Primeiro componente, o chamado componente intrapessoal. E no componente intrapessoal são todas aquelas competências que estão ligadas a mim próprio. Um exemplo que ele dá é a autoconfiança. Então é a capacidade de eu desenvolver a minha autoconfiança. Então, como estamos a ver, é muito diferente do primeiro modelo. O primeiro modelo não toca em aspectos de traços, ou seja, nada está ligado à autoconfiança. Uma pessoa mais ou menos autoconfiante pode manusear, gerir, utilizar as emoções da mesma forma. Neste caso é como é que eu avalio o meu nível de autoconfiança. Sou-me só autoconfiante, sim ou não? E supostamente, quanto maior a minha autoconfiança, maior a minha inteligência emocional. Então, primeiro, a componente que nós temos é o intrapessoal. Segundo componente é o interpessoal. Então, tem a ver com a capacidade de eu me ligar às outras pessoas e uma das componentes que ele tem é a empatia.
que é a capacidade de eu criar empatia com outras pessoas. Então, se eu for uma pessoa muito empática, segundo este modelo, eu tenho uma maior inteligência emocional. Terceira competência no seu modelo é a chamada tomada de decisão. É a capacidade de nós conseguirmos tomar decisões que sejam mais úteis e conseguirmos obter melhores resultados. Dentro da tomada de decisão, ele tem algumas variações e uma delas é a resistência ao impulso. Ou seja, é a capacidade de eu, num dado momento, conseguir resistir ao impulso, que não é favorável, para obter um melhor resultado a longo prazo. Existe um estudo muito conhecido, que é o estudo do marshmallow, ou o teste do marshmallow. Se não conheces, se pesquisares teste do marshmallow, vais encontrar este estudo replicado, vídeos no YouTube consegues encontrar, onde colocaram crianças numa sala fechadas, a serem filmadas, colocaram numa mesa, imagina esta mesa, um marshmallow à frente delas, e disseram o seguinte: eu vou sair da sala, uma investigadora ou um investigador dizia, eu vou sair da sala, e quando voltar, se não tiveres comido o marshmallow, comes outro, tens direito a 2 marshmallows. Se quando eu voltar, já tiveres comido o marshmallow, não comes mais nenhum. Ou seja, eles queriam testar a capacidade da criança, naqueles cerca de 15 minutos que o investigador ou a investigadora saía, resistir ao impulso de comer o marshmallow para obter uma melhor gratificação. Ou seja, neste caso, 2 marshmallows. Então esta capacidade de eu adiar o meu impulso, esta capacidade de eu tomar decisões, fazem parte neste modelo da inteligência emocional. Uma quarta categoria é chamada autoexpressão. A autoexpressão é como é que eu comunico as minhas emoções, como é que eu comunico o meu estado emocional. Dentro da autoexpressão, por exemplo, o Robert Baron utiliza o otimismo. Então, como nós conseguimos ver, o otimismo está muito associado a traços de personalidade, ou seja, há pessoas tipicamente mais otimistas do que outras, e neste modelo, uma pessoa mais otimista tem uma maior inteligência emocional. A quarta componente é a autoexpressão. E a autoexpressão é a forma como é que nós transmitimos a nossa informação. E uma das componentes da autoexpressão é a assertividade. Ou seja, a forma de nós comunicarmos aquilo que queremos dizer, ok? Defendendo os nossos interesses enquanto respeitamos os interesses da outra pessoa. Então, uma pessoa mais assertiva tem uma maior inteligência emocional. Por outro lado, a última componente que Robert Baron fala no seu modelo é a gestão de stress. E dentro da gestão de stress ele fala em otimismo. Ou seja, é a capacidade de eu ser esperançoso pelo futuro, perspectivar o melhor e com isso conseguir lidar melhor com as situações de stress. Então, se por um lado no modelo de habilidades nós vemos a inteligência emocional como a capacidade de utilizar a informação das emoções a meu favor, neste segundo modelo, o modelo de traço, é algo mais estável, embora possa ser desenvolvido. Mas olha para fatores como otimismo, como assertividade, ok? É um modelo completamente diferente do primeiro. Por último, temos o terceiro modelo. E o terceiro modelo é um modelo chamado modelo misto. E este modelo misto foi desenvolvido por Daniel Goleman, por Richard Boyatzis e pela empresa que é o Way Group. E este é um modelo misto porque parece que alberga aqui um pouco destas competências que nós falámos anteriormente e está muito ligado ao desempenho pessoal. E neste modelo, a inteligência emocional é constituída através de 4 categorias. Primeira categoria, autoconsciência. Aqui a autoconsciência é a capacidade de nós reconhecermos o nosso estado emocional, identificar as nossas emoções e conhecer e entender o impacto dos nossos pensamentos nas nossas emoções e o impacto das nossas emoções no nosso pensamento. Autoconsciência. Segunda categoria, autocontrole. E o autocontrole é a capacidade de nós gerirmos as nossas emoções. Então, primeiro, a autoconsciência, isto é um processo sequencial, identificar o que estou a sentir e depois autocontrole, gerir esses próprios processos. A autoconsciência e o autocontrole estão incluídos na rúbrica intrapessoal, ou seja, são competências intrapessoais. Este modelo depois tem os 2 fatores seguintes, as 2 categorias seguintes, que é consciência social, a capacidade de nós conseguirmos ler as pessoas à nossa volta, ler o meio à nossa volta, e por último, relacionamentos interpessoais, ou seja, a capacidade de eu, lendo o meio à minha volta, lendo as pessoas à minha volta, como é que eu consigo me relacionar com estas pessoas. Então, como nós vemos, quando se fala em inteligência emocional, não é um conceito único. Nós temos que entender qual é o modelo que nós estamos a partir. É um modelo de habilidades, em que as emoções são fonte de informação
e eu vou percepcionar, vou entender, vou gerir e vou utilizar essa fonte de informação? É alguma coisa mais estável, em que nós somos mais assertivos ou mais otimistas, como o modelo que nós vimos de traço, o segundo modelo, ou é mais um conjunto de competências que nós alavancamos para aumentar o nosso desempenho pessoal? E existem 4 categorias como autoconsciência, autocontrole, consciência social e relacionamentos interpessoais. Então, cada um destes modelos olha para este conceito de forma diferente, embora, logicamente, existem conceitos que se cruzem. Então, inteligência emocional, se nós formos resumindo, é a capacidade de nós sermos inteligentes com as nossas emoções, e essa capacidade de sermos inteligentes com as nossas emoções é não só utilizá-las a nosso favor, como também desenvolver competências que potenciem essas próprias emoções. Então, por exemplo, no otimismo, eu desenvolver emoções agradáveis para potenciar este otimismo e ser uma pessoa mais otimista. Então, embora diferentes, estes modelos também se cruzam em alguns pontos. Então, espero com este vídeo ter conseguido esclarecer melhor o que é a inteligência emocional, a sua origem e os seus vários modelos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.